Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Vieira. Seja muito bem-vindo a mais uma sacada de desenvolvimento ágil de software. A sacada de hoje vai ser o seguinte: como não fatiar uma história de usuário. Quando a gente está começando a trabalhar com histórias de usuário, muitas vezes a gente vai fatiar, que é quebrar a história de usuário em histórias menores. Muitas vezes a gente vai fatiar uma história de usuário e acaba fatiando de uma maneira errada. Isso porque a história de usuário ela tem que trazer sempre uma funcionalidade, um benefício fim a fim para o seu usuário. E muitas vezes as pessoas acabam quebrando a história de usuário em tarefas e não em histórias menores. Como é que é isso? Muitas vezes a pessoa pega uma história de usuário e quebra. Tem que desenvolver a interface, tem que desenvolver o back-end, tem que fazer o banco de dados, tem que testar. E esse tipo de quebras é uma quebra de história de usuário em tarefas e não em histórias de usuário menores. Quando você quebra em uma tarefa que é desenvolver o front-end, desenvolver a interface de usuário, sozinho, quando isso estiver pronto, o usuário não consegue usar de fim a fim. Quando o back-end estiver pronto, ele não consegue ter uma experiência de usuário. Então isso a gente chama de quebrar uma história de usuário. Mas como a gente quer fatiar a história de usuário em histórias de usuário menores, a gente quer evitar quebrar a história em tarefas, porque isso não vai trazer valor para o seu usuário, não vai trazer valor para o dono do produto. Então essa é uma forma que a gente não deve quebrar uma história de usuário. Se você quiser, em alguns outros vídeos aqui, eu já falei algumas formas que a gente pode usar para quebrar corretamente uma história de usuário, ou seja, como a gente pode usar para fatiar essa história de usuário em histórias de usuários menores. Então é isso, essa dica de hoje foi bem rapidinho. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, dá um curtir, é um feedback que eu recebo de você e você assim está me ajudando a divulgar mais esses vídeos também. Isso aí, um abraço e até a próxima sacada.